Mateus capítulo 6. Eu vou ler o versículo 9 e o 10 só, porque eu vou dar continuidade na mensagem que está sendo já ministrada todas as quartas. Versículo 9 está escrito bem assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quero que você repita comigo só a parte A do versículo 10, tá? Venha o teu reino. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá mais uma vez, 1, 2, 3. Venha o teu reino. Pronto. Gente, eu quero dar continuidade na mensagem que eu tenho pregado, o Pai Nosso, o significado, e eu senti de Deus de dar continuidade. Já pude explicar o Pai Nosso, santificado seja o teu nome, e agora eu quero pregar sobre venha o teu reino. Venha o teu reino. Então é importante nós analisarmos aí aprendermos com a palavra. Quando nós falamos de reino, pode ver que o próprio Jesus aqui está ensinando na oração. Ele está dizendo: venha o teu reino. Quer dizer, ele está fazendo um pedido para vir sobre quem está orando, tá? Então, continuidade na mensagem que eu estava pregando. Quando nós falamos de reino, certamente nós vamos pensar em quê? Castelo, né? Palácio. Quando fala em reino, geralmente a cabeça nossa, né, sempre vai pensar o quê? Que é um castelo, que é muralhas, tem um rei tomando conta, né? Vai falar de trono, de coroa, de soldados, não é? O pensamento nosso, quando fala, você vai assistir um desenho, vai assistir um filme, fala de reinado, você vai ver assim, quando fala de reino. E também não é mentira, é verdade, né? Mas no nosso pensamento. Mas esse reino aqui não é o mesmo reino humano. Esse reino aqui não é visível. Esse reino a qual Jesus está nos ensinando a orar não é reino visível e nem geográfico. O que ele está falando? Venha o teu reino. Não é esse reino visível da terra, nem geográfico. Esse reino aqui não é aquele reino o reino aqui do Brasil, o reino de países, reino de cidades. Não tem nada a ver com isso. Não é reino visível nem geográfico. Reino aqui também não tem nada a ver com igreja. A igreja não é reino de Deus. Não tem nada a ver com denominações e nem rótulo de igreja. O reino de Deus não é Assembleia de Deus. O reino de Deus não é igreja católica, batista, Deus é amor e outras igrejas aí que está se abrindo. O reino de Deus não é nem governo humano. Pode ver que Jesus está dizendo: venha o teu reino. Mas antes ele fala: Pai nosso que estás no céu. Então um reino espiritual para vir sobre nós. O povo judeu, eles tinham uma promessa de vir o rei, o Salvador, para mudar a história da Judéia, dos judeus. E eles pensavam que o rei que ia vir era um rei forte, ainda mais quando é da linhagem de Davi. Ia ser um rei rico, para mudar a história monetariamente de Israel. Eles pensavam que era um rei guerreiro de espada, reino de guerra, forte, valente, e também reino político. A visão deles era essa. A visão do povo de Israel era essa. Pode ver que quando Jesus nasce, veio 3 magos, lembra? 3 reis magos, cada um da sua localidade, veio para adorar o menino chamado Jesus. Eles chegaram perto de Herodes e disseram: olha, nós viemos aqui porque está nascendo rei, e a estrela aponta que ele é aqui, está nascendo aqui. Pode ver que Herodes ficou tão indignado, porque ele pensou: ué, para aí, mas ele é o rei, então vai lá
procura saber onde ele está, manda meu abraço para ele, e depois vocês vêm e me avisam. Por quê? A preocupação de Herodes era que ele já era rei lá, então vai vir outro no meu lugar, ele já estava governando. Então esse rei que está nascendo vai tomar o meu trono. Olha a visão. A visão de Herodes era o rei político, quer dizer, ia mudar a situação do lugar. Porque você já sabe que o Império Romano já estava tomando conta. Quando isso acontece, eles vão lá, os 3 magos, sai fora, não volta para falar com ele. Ele ficou tão preocupado com o reinado que havia, porque a visão dele era humana. A visão de Herodes era humana, era político, então era um rei que vinha detonar tudo, ia comandar e ia matar ele. Mas não era esse reino. Qual é que ele disse? Manda matar todas as crianças, lembra? Foi onde que Jesus foge, os seus pais, Maria e José, foge com Jesus para o Egito e fica lá anos até que esse rei morre, porque a visão deles era isso. E Israel, alguns, ficaram felizes porque está nascendo o rei, só que não era com essa lógica. O reinado que Jesus está falando aqui não é com esta lógica. Venha a nós o teu reino. É um reino espiritual. E o reino de Deus começa em nossos corações. O reino de Deus não é visível. O reino de Deus, ele começa em nossos corações. Para quê? O reino de Deus é Deus dentro de nós. Então é isso que Jesus estava falando. Venha o teu reino para o meu coração. Venha o teu reino para a minha vida. Venha o teu reino para dentro de mim. Então o reino de Deus é muito maior do que o reino aqui da terra. Quem entendeu aqui, diga amém. Então vamos lá. O reino de Deus, ele é tão diferente que ele entra dentro de nós, dos nossos corações, da nossa mente. Ele entra dentro para depois transbordar por fora. O reino de Deus, ele não é igual ao reino humano, só mostra o exterior. Porque o ser humano é assim, mostra o que é o exterior, mas o interior está podre, não é assim? O reino de Deus não é cuidar o que está dentro de nós, trazer uma mudança para depois transbordar para fora. Preste atenção. O reino de Deus é a contramão do mundo. Por isso que Jesus está falando: venha a nós, venha a mim, ou venha a nós, ou venha o teu reino. Porque o reino de Deus é a contramão do reino humano. Olha o que eu disse. Eles pensavam que o rei era o quê? Que ia mudar a história, que ia criar o seu povo, e o pessoal para lutar, para tirar o povo que estava lá, outro rei que estava lá, Herodes manda matar. É a contramão desse reino aqui da terra. O reino de Deus, por que eu falo que é a contramão? Porque o reino de Deus, o maior é menor. Olha a contramão. O reino de Deus, o rei é servo. Você sabe muito bem que Jesus despiu-se da tua glória. O reino de Deus é o que? Jesus estava no trono com seu Pai. O que Jesus decidiu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, então ele envia o teu filho para que morresse por nós. Então Jesus se despiu da glória. Jesus tirou a majestade de Deus, a glória, o poder espiritual, e veio como homem. É o rei servindo. Por isso que o reinado de Deus é a contramão do reino aqui da terra. Vamos lá para a gente entender melhor. O reino aqui da terra, quem é melhor? Quem é o poderoso? O poderoso aqui da terra é quem é rico. Ao reinado aqui da terra. O reinado aqui da terra é quem tem mais, não é assim? O reinado aqui da terra é quem estudou mais. Qual é o seu grau maior? Não, eu estudei,
fiz isso, cheguei a um grau maior, sou superior e agora eu faço parte da maior estrutura aqui da terra. Aqui na terra é assim: estudou é melhor, tem um grau maior é melhor do que o outro. Aqui na terra, maior é quem é milionário. Aqui na terra é isso. Se iguala, o mais importante aqui na terra é os fortes, os poderosos. Olha a briga aí dos reinos, das nossas nações, as nações mais poderosas. Aqui a briga é essa. Pode ver que Brasil, perto de alguns países, é pequeno. E se for brigar, lutar, guerrear contra alguns reinos, é perca de tempo. Por quê? Aqui na terra, o maior é o melhor, ele é o poderoso, é ele que comanda. Então, o reinado de Deus é totalmente diferente. O maior é o menor, o menor é o maior. O rei é servo. Jesus, ele fala na sua palavra que eu vim para servir. Mas ele não é rei. Você sabe muito bem que teve um momento na Bíblia que Jesus, ele fala que deixa vir as minhas crianças. Você já entende o resto. Delas são o reino de Deus. Se você olhar para uma criança, você vai ver como é uma criança. Criança é humilde, criança chora, criança se alegra, criança você briga com ela, mas daqui a pouco ela esquece. Por isso que Jesus disse: deixa vir as crianças. Agora, vamos entender uma coisa. O reino de Deus, nós vamos entender como é que é. Como? Na palavra. Mateus 5, eu vou ler 5 aqui, rapidinho. Olha o que é o reino de Deus. Jesus no sermão da montanha, vai lembrar agora? Olha o que Jesus disse. Olha como é que é o reino de Deus. Reino de Deus é: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O reino de Deus é assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. 7. Bem-aventurados os misericordiosos. 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino de Deus. Eu não vou continuar lendo, depois você lê. O que é o reino de Deus? Jesus ensinando no sermão da montanha que o reino dele é contramão do reino aqui da terra. Pode ver que ele fala de amor. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é justiça. Reino de Deus é graça. Reino de Deus é perdão. O reino de Deus é bondade. O reino de Deus é dividir. O reino de Deus é dar. O reino de Deus é paciência. O reino de Deus é humildade. O reino de Deus é generosidade. O reino de Deus é verdade. Aí eu falo para você: é contramão do mundo ou não é? Romanos 14:17 fala bem assim: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas aqui na terra, quem tem mais bens, ele é o melhor. Hoje nas redes sociais, o maior das redes sociais é quem tem milhões de inscritos. Praticamente hoje nas redes sociais, no YouTube, você não vai ficar lá prestando atenção na mensagem do pastor Welter,
Porque eu tenho ninguém praticamente me assistindo e pouca gente vendo meus vídeos, minhas mensagens e nem dando like. Mas os poderosos é aquele que tem milhões de inscritos, que tem muito like, muita visualização. Esse é o melhor. Para Deus não é isso. Olha a contramão. Pastor, como que eu faço? Olha que interessante. Para que o reino de Deus entre dentro de mim. Porque venha o teu reino, mas para o reino vir até mim, eu preciso aceitar. Eu preciso abrir o espaço, não é assim? Como que alguma coisa vai entrar na sua casa se você não abre a porta? Como vai chegar uma encomenda na sua casa se você não vai aceitar? Você precisa aceitar. Pastor, eu já sei que Deus está no céu. Eu já sei que Ele é santo. Eu já sei que Ele é meu Pai. Eu já sei que Ele é maravilhoso. Mas como que eu faço para o reino dEle vir dentro de mim? Jesus, em Mateus capítulo 4, vou ler, 4,17. Olha como é que a Bíblia é linda. Jesus, quando Ele entra na Galileia, Jesus já pregando, quando Jesus está ministrando, Jesus já entra dizendo assim: desde então, começou a pregar e dizer, olha que lindo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como é que o reino de Deus entra dentro de mim? Primeiro, a porta para que eu entre no reino, ou que o reino entra dentro de mim, é o arrependimento. Jesus começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Eu vim para pregar as boas novas, eu vim para pregar as boas notícias. O evangelho do reino está chegando. O evangelho do reino é arrependimento. Arrependei-vos. A porta para o reino é o arrependimento. Você está aqui por quê? Porque você se arrependeu. Então a porta para que o reino entre dentro de mim é o arrependimento. E o que é arrepender-se, pastor? É o afastamento dos caminhos pecaminosos, tortuosos. É afastar-se dos erros. Isso é o arrependimento. Para quê? Para voltar-se para Deus. Então, o arrependimento é afastar-se, sair dos maus caminhos e voltar-se para Deus. Por isso que Jesus veio pregar no reino. Eu quero que vocês se voltem para Deus. Vocês estão afastados. Então eu vim pregar o reino. Pastor, tá, eu me arrependo. E aí? Então, o arrependimento fala de nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Nicodemos era o poderoso, não era? Poderoso Nicodemos. Nicodemos foi falar com Deus, com Jesus à noite. Aí o que que Jesus disse para ele? Ó, é necessário, para você entrar no céu, é necessário que você nasça o quê? De novo. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, da água e do Espírito. Não é voltar, mas é você se arrepender dos teus pecados, dos teus erros. Porque Jesus é a verdade. Ele estava tendo um encontro com o próprio Deus, com a verdade. Então ele precisava de nascer de novo. Nascer aonde? Do coração, da mente, do Espírito. Ele precisava de nascer de novo. Então é por isso que o reino, para entrar dentro dele, ele precisava de deixar o reino, o evangelho, a palavra, as boas novas entrar no coração. Então, para eu entrar nesse reino, eu preciso nascer de novo. Eu preciso me arrepender. E arrepender fala de abrir mão. De quê, pastor? Abrir mão das minhas vontades.
vontades. Arrepender-se fala de abrir mão, fala de renúncia. Então o reino de Deus dentro de mim é a renúncia das minhas vontades. Que forte isso! Oh glória, que forte! Estou me arrepiando todinho aqui. O reino de Deus é abrir mão das minhas vontades, dos meus prazeres, dos meus desejos, dos maus caminhos, dos erros. O reino de Deus é renúncia. Olha que forte. O reino de Deus é tão lindo que ela não tem preconceito, ele não tem preconceito. O reino de Deus é para todos. Eis que Deus amou o mundo, é para todos. Deus amou a todos. Aqui não tem branco, aqui não tem preto, aqui não tem amarelo, não tem azul, não tem olhos verdes, olhos azuis. Aqui não tem brasileiro, aqui não tem americano, aqui não tem chinês. O reino de Deus é para todos, não tem preconceito. O reino de Deus é para quem abre o espaço do arrependimento e aceita o reino de Deus dentro dele, porque o reino de Deus ele tem o poder de transformar, mudar vidas de pessoas. Agora preste atenção. Não é porque que o reino de Deus é para todos que eu vou viver do jeito que eu quero. Ah, pastor, o reino de Deus é para todos? É, porque o reino de Deus é pregado aqui no Brasil, também é pregado com maior dificuldade na China, mas é pregado na Coreia, mas é pregado nos Estados Unidos, mas é pregado na Venezuela, é pregado, mesmo que esteja em qualquer situação, o evangelho é pregado. Mas preste atenção, é importante nós sabermos que para que eu possa entrar nesse reino, eu não posso viver do jeito que eu quero, porque o reino de Deus, o rei chamado Deus, o rei chamado Jesus Cristo e chamado Espírito Santo, que os três é uma coisa só, tem regras, tem disciplinas. O reino de Deus não é andar do jeito que eu quero. Por isso que há muita dificuldade de muita gente aceitar esse reino. Pode ver que, me lembro agora, o jovem rico chega perto de Jesus. O que eu tenho que fazer? Olha que coisa boa que eu estou lembrando aqui agora. O que eu tenho que fazer para entrar no reino? Jesus, guarda os mandamentos, porque o reino tem mandamento, regras. Só que os mandamentos daqui, ele estava guardando os mandamentos da terra. 613 mandamentos da ordem ordenado por Moisés, ele estava guardando. Então aqui na terra existe um reinado. Olha o que não, eu guardo tudo. Você ama pai, ama mãe, você faz isso, tudo. Senhor, faço tudo. Aí eu penso, Jesus, ele está sendo sustentado pelo reinado aqui da terra. Agora vamos ver se ele está preparado para o reinado do céu. Então te falta mais alguma coisa. O que? Vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, porque o caminho é esse. Olha o que ele ficou: indignado, aborrecido, irritado. Por quê? Porque o reino de Deus é renúncia, o reino de Deus é dar. E quando fala de dar para os pobres, está falando de tirar coisa de mim e dar. Então quer dizer, Jesus tirou dele e nos deu. O reino é o maior servir ao menor. Por isso que o reinado aqui da terra é totalmente diferente, é controvérsia do reino de Deus. O reino de Deus é generosidade, é fazer, é ser bondoso. E ele não quis. Eu não conquistei tudo isso. Se quiser, eles que se viram. Eu vou terminar agora. Pastor, o que é o reino de Deus? O evangelho, as boas novas. Como eu vou saber onde está o reino de Deus? Na palavra. Sinto muito, você pode até em alguns canais de youtuber procurar informação, mas é melhor você ter dentro da sua casa. Está dentro da sua casa.
O que é o reino? É a palavra de Deus. Jesus, ele veio pregar a palavra. O reino de Deus é tão poderoso. Se você quer de verdade esse reino dentro de você, precisamos de arrependimento de verdade. Porque quando há arrependimento, eu explico o que acontece. Para terminar, o reino de Deus é tão poderoso, é tão forte, que Jesus, ele chega na mulher samaritana, lembra? No reino da terra não falava nem judeu nem samaritano, briga teológica, confusão, porque o Deus serve ali, Deus mandou subir ali, e outro manda servir no monte, outra no templo, era briga teológica, mas eram irmãos. Aí Jesus disse: não, meu reino é diferente, o meu reino é perdão. Se você soubesse quem fala com você, quem fala: olha, tua vida está assim, se é assim, 5 maridos, eu não tenho marido. Pois é, porque tivesse 5, que tem agora também não é seu. O reino de Deus é tão lindo que quando Jesus prega a verdade, há um arrependimento dentro do coração dela. Jesus assim o perdoou. Isso é reino de Deus. O que aquela mulher fez? A vida dela foi transformada através da palavra. O reino de Deus é tão poderoso. Lembra da Maria Madalena? Tinha 7 demônios. Quando ela encontra com Jesus, os demônios saem, as coisas dessa terra maligna saem. A mulher vira missionária, pregadora do reino da palavra. O reino de Deus é tão poderoso que Jesus chega na cidade de Gadara. Lembra do endemoniado, nós conhecido como gadareno, que a Bíblia não fala o nome dele, o rapaz endemoniado. Quando Jesus chega, liberta um homem, ele é liberto. Queria seguir Jesus, falou: não segue não, vai pregar. Ele entrou na cidade, nas 10 cidades, pregando o evangelho, mudança. Ninguém acreditou. Como é que pode? O reino de Deus é tão poderoso, que quando ele encontra com os discípulos, cada discípulo era grosso, violento, brigão, ladrão. Você sabe muito bem que ele encontra com Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Mateus vira pregador do reino da palavra. O reino de Deus é tão poderoso. Lembra? Na casa daquele, acho que é Zaqueu. Hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu, que era cobrador também de impostos, roubava do povo. O reino de Deus é tão poderoso que Zaqueu aceitou Jesus entrar dentro. É Zaqueu mesmo, gente? Zaqueu, que estava na árvore, né? Subiu, ele entra dentro da casa, Jesus entra dentro da casa dele. Jesus conversa, prega o reino, prega as boas novas. Daqui a pouco ele disse: olha, todos que eu peguei, que eu roubei, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Esse é o reino. O reino de Deus é tão poderoso que Saulo era matador, era brigão, era violento, matava cristãos, não aceitava nenhuma palavra mais daquilo que ele tinha aprendido. Ele tem um encontro com o rei de outro reino, que é Jesus Cristo. Saulo transforma, ele vira o maior pregador da palavra da Bíblia, apóstolo Paulo. Diga glória a Deus. Pastor, o reino, quando eu aceito dentro de mim, ele me dá uma qualidade de vida. O reino de Deus, ele nos dá uma qualidade. Pode ver que Colossenses capítulo 3 versículo 2 está escrito, apóstolo Paulo dizendo: pensai nas coisas que são de cima, o reino. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino. Por quê? Porque quando eu busco o reino, eu vou aprender as características do reino. Reino de Deus, quando entra dentro de mim, o caráter de Deus entra dentro de mim. Bondade, amor. Pode ver que o fruto do Espírito é o que? Se você ler em Gálatas 5,25, amor, fé, mansidão, temperança.
Tem mais? Amor, alegria. É isso. Quando o reino de Deus entra dentro de mim, a minha vida muda. Quando o reino de Deus, por isso que o reino de Deus não é dar bens, ser rico, ser famoso. Não, não, não. O reino de Deus é ao contrário de tudo isso. Agora, quando eu aceito o reino de Deus dentro de mim, eu estou aceitando as vontades de Deus dentro de mim. O reino de Deus é um pedaço do céu dentro de mim. Aí o que acontece? Pode ter certeza que o Deus que é o dono do reino dos céus, Ele é o dono do ouro e da prata. Por isso, terminando, que eu não posso ficar preocupado com nada aqui da terra. Se preocupa de andar de acordo com o reino, porque se eu se preocupar de andar de acordo com o reino vai suprir as minhas necessidades. Filipenses 4,19 fala isso. Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quem quer esse reino, diga amém. Fique de pé para nós orarmos.